A paz do Senhor Jesus, família. Hoje é 14 de abril de 2020, eu sou o pastor Cláudio Gimenez e eu venho aqui justamente para te dizer se nós estamos vivendo o período do fim dos tempos ou não. Se Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21, estão tratando sobre o coronavírus. Bom, vamos lá? Pessoal, quando a gente lê aqui Isaías 26, 20 e 21, diz assim: vá, meu povo, entre em seus quartos, tranque as portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Amém. Isaías 26, versículos 20 e 21, estão tratando sobre o que é a pandemia do coronavírus, porque os pregadores do caos estão dizendo que é o fim dos tempos agora e que o coronavírus é uma epidemia profetizada e que inclui aqui Isaías 26, versículos 20 e 21, até porque o pessoal está fazendo a relação da quarentena com o versículo 20 que diz: povo meu, entre para dentro das suas casas, né, para o seu quarto. Então o pessoal está relacionando, olha, quarentena e aqui ó, o profeta Isaías falou. Isso é uma forçadinha, né? Uma forçadinha de entendimento. Por quê? Aqui o profeta Isaías, evidentemente, ele está cantando ao Senhor uma profecia, né? Melhor dizendo, de Deus uma profecia para ele. Ele está cantando essa profecia, ele escreve esse poema, que é essa profecia, e ele está falando sobre um momento de intimidade com Deus. Um momento, olha, entre para dentro dos seus quartos. E aqui, essa questão de entre para dentro dos seus quartos, Jesus uma vez até citou, olha, quando você estiver ali em oração, você entra para dentro do seu aposento, ou então algumas traduções para o seu quarto. É muito utilizado isso dentro do meio judaico como uma questão da intimidade, o momento que você vai entrar em intimidade com Deus, né? O momento que você vai orar ali, que você vai fazer a sua consagração. Isso também tem uma relação com Êxodo, quando Deus diz para o povo, olha, fique dentro das suas casas, coloque o sangue nas testeiras e umbreiras das suas casas. E o povo que fizer isso está guardado. Então a relação aqui no versículo 20 seria dessa aproximação das pessoas com Deus, dessa aproximação de Deus com as pessoas, e as pessoas estariam guardadas. Não é uma verdade aqui nessa pandemia que nós estamos vivendo com essa quarentena, porque as pessoas estando em casa ou não, se tiveram contato com o coronavírus, elas estão manifestando o coronavírus. Algumas estão indo para hospitais, ficando em UTIs, outras em CTIs e outras estão assintomáticas, outras têm algum pequeno sintoma. Então, aí a gente já percebe que esse versículo não casa. É uma forçadinha dizer, povo meu, entra para dentro do seu quarto com quarentena. Segunda questão, que quarentena é imposta pelo governo, não foi uma orientação divina. Olha, guardem-se porque o mal vai passar sobre a terra. Não é isso. A quarentena é justamente para diminuir o impacto da pandemia ou da epidemia do coronavírus, ou SARS-2 ou Covid-19, como você queira chamar. Então, é uma forma que os governos estão entendendo como minimizar o impacto, mas não que não vai ter um impacto. Então você percebe que, quando você pega o versículo 20, Deus está falando sobre um momento de intimidade e proteção. E o que nós estamos vivendo não é isso que está acontecendo. As pessoas não estão em casa para buscar intimidade com Deus e as pessoas não estão em casa porque em casa, então, elas estarão guardadas de todo o mal. Pelo contrário, as pessoas na Itália, por exemplo, que fez uma quarentena longuíssima aí, continuaram morrendo pessoas e mais pessoas no meio da quarentena, porque todo mundo já estava contaminado, só estava tendo o tempo de manifestação da doença. Morreram pessoas que serviam a Deus e pessoas que não serviam a Deus. Então não cabe uma profecia bíblica ali, porque Deus é perfeito nas suas profecias. Se o Senhor tivesse dito algo a respeito do coronavírus e que o povo estaria guardado, você pode ter certeza que o povo de Deus estaria 100% guardado e ponto final. Agora, a pessoa é povo de Deus, mas tem baixa imunidade, não se alimenta correto, não cuida do seu corpo, porque tudo em mim tem que me dizer o nome do Senhor, espírito, alma e corpo. E a pessoa não cuida bem do seu corpo, não cuida bem da sua alma e fala que está cuidando do espírito. Não adianta nada. Eu vi um pregador outro dia falando sobre, olha, aqui quando o apóstolo Paulo fala sobre exercícios, ele está fazendo uma alusão ao espiritual, exercitar o espiritual, até aí tudo bem. Então é o seguinte, crente não tem esse negócio de exercitar o físico, de cuidar do físico. Errou. Por quê? Tudo em mim bendiga seu santo nome, tudo que eu sou, tudo que Deus me deu. Esse corpo foi Deus que nos deu, ainda que ele agora está
com o germe do pecado, porque caímos, né, em pecado, em desobediência, estamos fora do Éden, ainda assim, o Senhor nos deu esse corpo e nós temos que cuidar bem pelo período que vamos estar aqui, tá certo? Então, olha só, as pessoas estão sendo acometidas de coronavírus, sendo servos ou não servos de Deus. E a palavra de Deus não cairia por terra e não voltaria vazia. Então, o primeiro ponto é, não, ficar dentro de casa, no versículo 20, não se refere ao coronavírus. Versículo 21, aí o Senhor, versículo 21 diz que passará para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Isto é uma profecia do fim dos tempos, tá? E nós estamos vivendo o fim dos tempos? Vamos identificar. Para que esteja ocorrendo o fim dos tempos, primeiro, a igreja tem que ter sido arrebatada. Pessoal, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: ao som da trombeta, a voz do arcanjo, os que estão mortos ressurgirão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados com eles nos ares e encontraremos com Cristo nas nuvens. Essa é a segunda parte da primeira vinda de Cristo, é o que antecede o fim dos tempos. Quer ver? E Isaías falou sobre isso? Falou, no mesmo capítulo 26, só que no versículo 19, ele diz assim: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Versículo 19, só a parte A do versículo, eu li, você pode ler a parte B aí. Então você percebeu que, versículo 19 tem que acontecer isso. Primeiro ressurgiu os mortos, depois vem o versículo 20 e 21. 19, depois vem o 20 e 21, óbvio. Exatamente, por quê? Porque dentro do plano divino, antes que chegue o fim dos tempos, ou seja, antes que chegue o versículo 20 e 21 de Isaías capítulo 26, primeiro, a igreja tem que ser arrebatada. Segundo, a besta tem que reinar. Vamos ver o que diz também o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, muito bem, o filho da perdição é a besta, é o governo único que vai ser implantado sobre a terra. Então, não terá um fim antes que a igreja seja arrebatada, como o apóstolo Paulo escreve, e também, como ele escreve em 2 Tessalonicenses, não dá para ter o fim se não houve o filho da perdição ainda, não houve uma Maitreya, a besta, como você queira chamar, esse governo único. Ele ainda não foi estabelecido, ele ainda não aconteceu. Então não tem como ser o fim, percebe? Então, voltando lá em Isaías 26, versículos 20 e 21, nós percebemos que ele não faz parte deste momento que nós vivemos. Ele faz parte, sim, do fim dos tempos, mas que não é agora. O fim dos tempos depende ainda de cumprimento de outras profecias para que então essa venha a se cumprir. Tá, pastor, mas diz uma coisa, essa epidemia, a Bíblia falou sobre ela sim ou não? Sim, não só a Bíblia, melhor dizendo, o próprio Senhor Jesus falou sobre ela. Está lá em Lucas capítulo 21, versículos 11. Se quiser eu posso ler o 10 e 11 para você. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você tem visto isso? Certo. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, versículo 12, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões e tal. Agora, o que diz aqui, o que o Senhor Jesus diz a respeito disso? O que ele está falando a respeito disso? Ele está dizendo que quando estiverem acontecendo essas coisas, ainda não é o fim de tudo, mas quer dizer que está próximo do fim. Então Jesus falou sobre pestes, Jesus falou sobre pragas, Jesus falou sobre guerras, Jesus falou sobre muitas coisas, mas disse também que isso é um sinal de que está próximo, não que é o fim. Tá bom? Então, você aí que estava com medo, que esse é o fim, realmente Deus está passando e isso é justiça de Deus, não é. Isso é fruto do ser humano. O ser humano, infelizmente, ele cria as guerras. O ser humano, infelizmente, através do seu comportamento inadequado, ele traz males para as suas vidas, para o seu corpo, para a sua descendência, para as pessoas, para o meio em que vive. Então, o ser humano produz todas essas coisas ruins, você pode ter certeza. Jesus disse que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, mas é o que sai pela boca do homem, é o que o contamina. E é isso que tem acontecido com o nosso planeta, com o nosso povo. Nós temos
Nós, seres humanos, temos nos contaminados através daquilo que nós produzimos, tá? Se todo mundo se levasse a sério os 2 mandamentos que Jesus ensinou, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, você pode ter certeza que se todo o planeta ama a Deus, o seu Criador, e todo o planeta ama o seu próximo, nós não estaremos vivendo nada disso. Haveria paz, prosperidade, alegria e saúde para todos de forma abundante. Mas Deus sabia que o ser humano ainda se corromperia, que poucos são os escolhidos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, poucos permanecem, poucos querem saber do seu Criador. E aí os demais acabam produzindo muitos males sobre essa terra. Qual é o nosso papel? Como povo de Deus, orar por toda a humanidade. Hoje em dia, a gente não pode mais falar sobre orar pelas pessoas do nosso bairro ou só da nossa família. Nós temos que orar pela nossa família, pelo nosso bairro, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso continente, pelo nosso planeta. Que você possa levar essa mensagem de amor, uma mensagem de prosperidade e uma mensagem que elucide que este momento não é o fim, mas que está próximo e que todos agora podem se refletir e voltar para o seu Criador e entender que Deus nos ama e que nós podemos mudar. Tudo isso está acontecendo através da nossa posição espiritual. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, espero ter te ajudado.